Gente, seguindo aqui no nosso vídeo, para ele não ficar pesado, a gente agora passa para o estudo dos deveres do usufrutuário, ou seja, das obrigações cabíveis ao usufrutuário. E aí eu dividi o estudo das obrigações em três partes: obrigações anteriores ao usufruto, simultâneas ao usufruto e posteriores ao usufruto. As anteriores, elas se dão antes mesmo, desse usufruto começar. E elas estão no 1400 e no 1401. O 1400 diz: o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução fidejussória ou real, se lhe o exigir o proprietário, de velar-lhes pela conservação e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Bom, o que a gente tem aqui? Primeiro, o 1400 prevê uma possibilidade de inventário. O que é esse inventário? Esse inventário ele é muito similar com a vistoria que se faz no início de um contrato de locação. É o usufrutuário, à sua custa, descrever o estado do bem no início desse usufruto. Por que esse inventário está aqui? Justamente porque aqui no usufruto a gente tem a ressalva da substância, a preservação da substância dessa coisa, justamente em razão da expectativa que o proprietário tem de ter a propriedade plena dela fim do usufruto. E aí a caução, ela pode ser exigida do dono justamente para garantir a preservação da substância desse bem, para que no futuro ele tenha essa garantia de ter a substância do bem de volta quando, fim do usufruto, ele puder ter a propriedade plena da coisa. Claro que o parágrafo único, ele libera dessa caução o doador. Eu, Juliana, tenho uma casa e tenho 2 filhos. Eu faço a doação dessa minha casa para os meus 2 filhos. Mas para garantir que eu possa morar nela enquanto eu for viva, eu registro um usufruto sobre ela, usufruto vitalício em meu favor, sendo eu a usufrutuária e os meus filhos no proprietários. Nesse caso, obviamente, já que eu doei o bem para eles, não pode ser exigida de mim uma caução nesse sentido. O 1401, ele vem dizer: o usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente, perderá o direito de administrar o usufruto e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá uma quantia fixa, salário, fixada pelo juiz como remuneração a esse administrador por essa administração. Vejam bem, a lei ela não traz expressamente uma penalidade pela falta do inventário. Portanto, se esse inventário à custa do usufrutuário não for feito, o que isso vai gerar é uma presunção juris tantum, É uma presunção de que o usufrutuário recebeu o bem nas melhores condições, salvo se ele provar o contrário, porque justamente a prova disso é um inventário que ele deixou de fazer. Já com relação à falta de caução, quando esta caução é exigida e quando não se trata de uma doação que é excepcionada lá pelo parágrafo único do 1400, a gente tem aqui no 1401 uma penalidade. Ou seja, quando exigida caução e não prestada, o usufrutuário ele perde o direito que a gente estudou no vídeo anterior, de administrar esse bem. Quem vai administrar esse bem vai ser o proprietário, que inclusive vai fazer isso, prestar contas e receber uma remuneração em razão dessa administração. Com relação às obrigações simultâneas ao usufruto, a gente tem o 1402, 1403 e 1404. O 1402 diz: o usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto.
Desculpem, estou tentando melhorar ali aquela luz, mas eu não sei se vai melhorar muito. Vamos tentando. Bom, então, com relação às obrigações simultâneas, o 1402 diz, bom, o usufrutuário, ele tem que, velar pela conservação. Mas a gente sabe que o uso regular deteriora o bem. Obviamente, o usufrutuário não é obrigado a pagar por essas deteriorações que são resultantes do uso regular do bem, Porque elas ocorreriam de qualquer forma, é o desgaste natural desse bem. Eu tenho um problema de falar deterioração, Vocês já sabem disso, já me conhecem, às vezes dá esse trava-língua, mas a gente segue firme. O 1403 vem trazer outras obrigações simultâneas ao usufruto, especialmente no que tange às despesas. 1403. Incumbem ao usufrutuário 1. As despesas ordinárias de conservação do bem no estado em que os recebeu. Ora, nós já vimos, o usufrutuário tem a obrigação de conservar esse bem. Embora ele não pague, por deterioração resultante do uso regular, ele tem que sim investir na conservação desse bem, até porque é necessária a preservação da substância dele. E 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Portanto, tributo e prestação resultante da posse ou rendimento dessa posse caberão ao usufrutuário. 1404, incumbem ao dono, isto é, ao nuproprietário, as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Vedação do enriquecimento ilícito, O nuproprietário vai investir, vai ter obrigação com as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, já vamos ver o que é custo módico. Beleza, mas se isso aumentar o rendimento do usufrutuário, os juros do capital aí, investido pelo nuproprietário serão repostos aqui pelo usufrutuário, conforme o caput do 1404. E aí, com relação ao que são essas despesas módicas, o parágrafo 1º do mesmo artigo vem dizer: não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em 1 ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações que está obrigado pelo 1404 e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário poderá realizá-las e aí cobrar do nuproprietário o que ele gastar com isso. Parágrafo 2º do 1404. Seguindo adiante nas obrigações simultâneas, nós temos o 1405, 1406 e o 1407, que dizem: 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte desse, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou parte dele. Óbvio, e nós já vimos que sim, o objeto amplo do usufruto abarca, inclusive, todo um patrimônio ou parte dele, inclusive uma universalidade, 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos desse. Esse aqui nada mais é do que um direito de informação decorrente da boa-fé objetiva, Está tendo ameaça ao bem, há que se comunicar o proprietário disso. 1407, se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do usufruto. Vejam, se houver seguro da coisa, quem vai pagar por esse seguro é o usufrutuário enquanto houver o usufruto, certo? Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Quem paga é o usufrutuário, mas o direito resultante desse seguro
vai caber ao proprietário. Vejam bem, as bancas adoram pedir isso. Parágrafo 2º, em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização, né, desse seguro. Bom, e para a gente acabar a aula de hoje, eu trouxe duas questõezinhas para a gente treinar o que a gente aprendeu aqui, até aqui, né, quanto ao nosso usufruto. Ano 2019, Banca ANC, UFPR. Prova para titular de serviços de notas e registros. Terezinha, viúva, e resolve doar a casa em que reside aos seus filhos. A gente vê bastante esse tipo, né, de usufruto. Para tanto, é instituído sobre tal imóvel o usufruto vitalício em seu favor. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A. O usufrutuário é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. O usufrutuário, ele paga pelo desgaste natural, né? Ele paga pelas deteriorações resultantes do uso regular? Não, nós já vimos que essas despesas não cabem ao usufrutuário. B. As prestações dos tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída incumbem ao usufrutuário. Acabei de falar e dei destaque para isso, dizendo que isso é pedido. Essa aqui é a certa. Vamos ver as próximas por desencargo. Se a coisa estiver segurada, incumbe aos proprietários pagar as contribuições do seguro durante o usufruto. É aos proprietários? Não, é ao usufrutuário. D. Se o usufrutuário fizer o seguro, caber-lhe-á o direito resultante do seguro contra o segurador. Não, e eu também disse que as bancas adoram pedir isso. Tá errada, cabe ao proprietário. E incumbem ao usufrutuário as reparações extraordinárias das que não forem de custo módico. Incumbem essas ao proprietário. Portanto, a alternativa certa é a letra B. Última, ano 2018, Banca FGV, analista judiciário. A Associação dos Amantes do Turismo recebeu a título de usufruto instituído pelo associado Jorge um imóvel de sua propriedade. As partes convencionaram no título de instituição que o usufruto seria pelo prazo de 20 anos. Decorridos 10 anos da instituição, os associados, sem a participação do Jorge, que morrera há 2 anos, deliberaram em assembleia ceder gratuitamente o usufruto do imóvel à Associação de Agentes de Viagem, a AV, em reconhecimento aos serviços recebidos pela AAT. A cessão, feita sem prazo determinado, é considerada A. Válida, pois consolidada a propriedade com a morte de Jorge. A AAT poderia destinar o bem da forma que lhe aprovesse. Não, né? A morte do proprietário, ela não consolida a propriedade, né, para o usufrutuário. Não, não pode. B. Inválida, pois a cessão gratuita do usufruto dependeria de autorização do Jorge. Nada a ver, não tem onde diga isso na lei. C. Válida e vigerá até o término previsto no ato da instituição do usufruto do Jorge. Ele fez por 20 anos, passaram 10, ela seria válida por mais 10 anos, até o fim do prazo previsto. Essa aqui é a certa. Vamos ver as outras. D. Ineficaz, pois o Instituto do Usufruto não permite cessão gratuita. Errado. E. Válida e vigerá por 30 anos a partir da instituição do usufruto por Jorge. Esse prazo aqui de 30 anos é aquele que a gente viu. É o prazo máximo de instituição de usufruto em favor de pessoa jurídica. Mas aqui foi instituída por um prazo menor, que foi 20 anos. Por isso que a alternativa certa é a letra C. Fechou? Gente, desejo a todos um bom fim de semana de paz, de resguardo, de estudo, né? De que a gente consiga, né, fazer nesse momento em que estamos todos em casa um bom momento, tanto quanto possível, mesmo diante de tantas preocupações, para a gente conseguir manter a energia, a confiança, né, a fé e a coragem de que tudo vai ficar bem. Beijo e até semana que vem.